Meu nome é Antônio Figueiredo, sou professor do Instituto de Física da USP e vou falar hoje um pouco sobre um trabalho que foi produzido aqui por nós no Instituto em colaboração com pessoas ligadas a escolas de nutrição, Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. Esse é um trabalho que essencialmente é uma continuidade de um trabalho desenvolvido pelo nosso grupo há alguns anos, que trabalha essencialmente com respostas ópticas não lineares de lipoproteínas de baixa densidade, as chamadas LDLs, Low Density Lipoproteins. Então, esse estudo procurou verificar qual tipo de modificação que pode ocorrer em uma lipoproteína como essa, na corrente sanguínea, em pessoas diabéticas, essencialmente verificando qual tipo de influência que teria o contato da LDL com a glicose presente no sangue de pessoas diabéticas e verificar propriedades físicas, no caso, propriedades ópticas não lineares dessas partículas, A LDL tem dimensões características da ordem aí de 20 nanômetros de diâmetro, aproximadamente esférica, e essas partículas são essencialmente os transportadores de colesterol de uma parte do corpo para outras distantes, uma vez que o colesterol é essencial tanto para o metabolismo celular quanto para a formação das novas membranas de células que podem ser mortas, células que têm que ser recombinadas. Então, o colesterol é essencial. O problema é que o colesterol é uma molécula não solúvel em solventes polares, como a água, como por exemplo o sangue. Então, o que a evolução humana fez nesses anos, nesses séculos, foi essencialmente produzir um nanosubmarino, que é um objeto, que é a partícula de LDL, que carrega esse colesterol de uma região do corpo até a região onde ele vai ser necessário, e essa partícula ela é essencialmente polar na sua superfície e apolar no seu interior. Isso faz com que ela possa percorrer a corrente sanguínea sem nenhum problema, sem a possibilidade de se acumular em qualquer parede de artéria. Bom, o problema ocorre quando as partículas de LDL são modificadas por algum fator externo, como por exemplo espécies reativas de oxigênio. Isso faz com que a partícula não seja mais observada pela célula, ou reconhecida pelos receptores celulares como alguma coisa própria do organismo. E nesse processo o sistema imunológico humano vai lutar contra esses tais invasores que apareceram naquele momento, e essa luta do sistema imunológico contra as LDLs modificadas é o que faz a aparição das placas nas artérias, o que vai causar a chamada aterosclerose. Quando a LDL é modificada por algum fator externo, o que ocorre é o não reconhecimento por parte do sistema imunológico. Ele vai, portanto, lutar contra esse corpo estranho e começa a formação da placa. Bem, aqui é essencialmente a representação de uma artéria sã, sem a formação de placa. Com o tempo, essas placas podem começar a se formar. Isso evolui no tempo até a formação de uma placa mais proeminente nessa região. E com o tempo isso pode ainda evoluir mais na formação de uma placa, que é a chamada placa vulnerável, que por algum efeito externo pode ser rompida e forma-se, portanto, um trombo. E esse trombo, se tiver um diâmetro, um tamanho superior ao calibre de uma artéria como essa, o que ocorre é a oclusão dessa artéria. O sangue não mais vai participar daquele processo todo e pode ocorrer o infarto agudo do miocárdio e pode ocorrer também um acidente vascular cerebral ou chamado derrame, Então isso é tudo um efeito desse sistema imunológico lutando contra as LDLs modificadas, formando esse tipo de oclusão nas artérias. O nosso objetivo nesse estudo foi verificar in vitro, como é que as partículas de LDL são modificadas pelo contato com a glicose, um processo chamado de glicação in vitro. A técnica que nós usamos é a chamada técnica de varredura Z. Bom, esse é o equipamento de varredura Z na escala de tempo de milissegundos. Então, laser, cor verde, comprimento de onda 532 nanômetros. Ele é contínuo, tem a forma essencialmente de um cilindro,
ele passa por um chopper, que é um obturador mecânico desse feixe, que produz pulsos, em termos de tempo, de 30 milissegundos. Então é 30 milissegundos o feixe atuando e 30 milissegundos o feixe apagado. Depois disso, tem dois espelhos que fazem o laser chegar numa lente, que é uma lente convergente, que faz com que esse perfil cilíndrico do feixe se torne agora focalizado num ponto central, onde a amostra vai percorrer o eixo Z. A técnica é chamada de varredura Z, que nós fazemos a amostra percorrer o eixo horizontal antes do foco, passando pelo foco e após o foco. Depois que o feixe passa por essa amostra, ele é detetado no detetor, na parte final desse arranjo, e a medida é essencialmente uma medida da transmitância óptica, né? Quanto de luz que passa em função do tempo para cada pulso, portanto, para cada posição Z onde a amostra se encontra. Aquele equipamento que nós vimos, portanto, de varredura Z, ele foi utilizado para medir a resposta óptica não linear na escala de tempo de milissegundos de uma amostra que é uma solução de LDL, essencialmente partículas de LDL em água. Então, o que aquela luz laser está fazendo é essencialmente ser absorvida pela partícula de LDL. Essa absorção da energia é transformada, portanto, no calor. Esse calor se difunde pela amostra e é formada uma lente térmica. E o que nós medimos é essencialmente a amplitude dessa lente térmica. Quanto mais a LDL for uma LDL chamada de nativa, portanto a LDL não modificada pelas espécies reativas de oxigênio, por exemplo, ou pela glicose presente no sangue, o que acontece é que essa resposta óptica é uma resposta óptica muito intensa. Portanto, os parâmetros que nós medimos são parâmetros elevados. No caso, é a defasagem óptica introduzida por essa lente térmica. Quanto mais modificada é a LDL, tanto pelos radicais, pelas espécies reativas, quanto pela glicose, essa resposta óptica é menor. Então o que nós fazemos é produzir uma glicação da LDL nativa em função do tempo, portanto pouco glicada, medianamente glicada, até uma glicação completa, e nós medimos essa resposta óptica não linear em função do tempo de glicação. E com isso nós pudemos mostrar que realmente esse processo de glicação, portanto as LDLs de pacientes que no caso de uma experiência em vivo seriam aqueles diabéticos, possuem as LDLs modificadas por esse processo, e isso faz com que o diabético tenha um risco maior de desenvolver uma doença cardiovascular. Então esse foi o nosso resultado e as pesquisas continuam no nosso laboratório, agora essencialmente com pacientes e pesquisas em vivo.